Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Mais uma vez, voltando a gravar, não é? Começamos a quarentena de novo. Até quando? Só Deus, não é? Nós vamos estar cultuando, adorando a Deus. Vamos manter uma disciplina, irmãos, firme em nossos lares, cultuando. Em especial lares que têm crianças. Vamos mostrar Deus nos nossos lares. Vamos ter uma vida de adoração, de reverência, para que as nossas crianças possam crescer aprendendo a honrar a Deus, né? Vamos esperar em Deus que logo se termine essa pandemia para que possamos começar nossas atividades na igreja como gostamos de fazer, não é? Mas enquanto isso, vamos estar adorando a Deus em casa. Bem, irmãos, hoje, nosso estudo, como estamos fazendo, de João, o capítulo é 9, vou estar lendo do versículo 1, começando o capítulo 9 hoje, né? Do capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 14, eu vou estar lendo. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus, aos que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Amém? Que Deus nos abençoe com esse texto. Irmãos, aí onde relata aí a cura de um cego. Um sinal milagroso do poder de Jesus. Doenças, sofrimentos naquela época era comumente considerado como pecado indevido. Ou seja, se a pessoa está doente é porque pecou, né? E o problema religioso era complicado quando alguém nascia com defeito. Por isso a pergunta dos discípulos: Agora, Jesus, quem foi que pecou, né? Para que esse nascesse cego? Então ali havia uma complicação tremenda, religiosamente falando, porque sempre era considerado uma pessoa doente porque pecou, né? Então vamos ver algumas lições, olhando para aquela época em que, quando se via alguém doente, era porque tinha cometido pecado. Bem, a primeira lição que aprendemos aqui, olhando para esse texto, irmãos, é que nem toda enfermidade é consequência de pecado direto. No versículo
3, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, de modo geral, se não houvesse pecado, não haveria enfermidade. Isso é claro. Se não houvesse pecado, nós estaremos no paraíso e ninguém sofreria nenhum mal. Mas não podemos atribuir que toda enfermidade é consequência de um pecado específico. Ou seja, a pessoa está doente é porque pecou, né? Jesus, nesse caso aqui, faz lodo, vendo aquele homem ali cego, né? Faz um lodo com a saliva e manda ele se lavar, né? E isto era no sábado. Esse é o problema, né? Esse foi o problema. Diz o versículo 14: e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo, né? Então quer dizer, não olharam para a cura. O homem cego agora está vendo. Foram olhar que Jesus tinha feito um lodo num dia de sábado. Irmãos, Jesus veio para cumprir a lei. No entanto, ele não viu aí o sábado como lei mais. E é interessante que uma coisa é a lei moral, essa continua existindo para sempre. Quando o Senhor diz não mate, não roube e por aí vai, continua existindo. Mas aqui era uma lei cerimonial, não é? Então Jesus não vê aqui mais a necessidade de cumprir essa lei. Vou ler alguns versículos para que eu possa compreender acerca do sábado. Oséias, por exemplo, Oséias capítulo 2, versículo 11 diz assim: farei cessar todo o seu gozo, todas as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados, todas as solenidades. Então aqui, 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, o profeta Oséias já tinha profetizado: vou fazer cessar. Então veja bem, se o sábado fosse uma lei moral, o Senhor nunca iria mandar cessar, né? Como ele poderia dizer: olha, no passado, não matarás, não roubarás. Agora, não, agora você pode roubar, agora você pode matar, não é? Então uma lei moral o Senhor nunca iria fazer cessar. Mas aqui no sábado é uma lei cerimonial. Por isso Jesus diz: farei cessar. Vocês não estão vivendo uma vida como eu quero que vocês vivam, então eu vou acabar com essa cerimônia aí, né? Então veja bem que em Levítico também tem uma situação bem semelhante. Levítico 16, 29 a 31, eu vou ler. Diz assim, ó: isto vos será por estatuto perpétuo no sétimo mês. Sétimo mês, na nossa época, sétimo mês é julho, né? Julho. No sétimo mês, ao 10 dias do mês, ou seja, dia 10 de julho. Afligirei as vossas almas, nenhuma obra fareis, está vendo? Sábado tem a ver com não fazer obra, né? Não fazer obra, porque alguns dizem: não, aqui é um sábado diferente. Não existe. Todo sábado que a Bíblia fala se refere a um cessar de obras. Nenhuma obras farei, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque aquele dia vos fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Diz aí o 31, é sábado de descanso solene. Então, na nossa época, dia 10 de julho é um sábado. Não importa qual seja o dia da semana. Por exemplo, se você olhar no nosso calendário, agora esse ano que estamos vivendo, 2020, dia 10 de julho, vai cair numa sexta-feira, tá? Então, olhando lá para trás, sexta-feira será um sábado. Então você vai descansar sexta-feira. Se fosse um domingo, um sábado, uma terça, uma quinta, não importa. O 10º dia do mês sétimo, ou seja, dia 10 de julho, é um sábado. Então tem que cessar as obras, não é? Mas é interessante, irmãos, que o Senhor já tinha dito também isso em Isaías, né? Mais tarde o Senhor falou isso em Isaías,
Isaías capítulo 1, versículo 13, diz aí: não continueis a fazer ofertas vãs, incenso para mim é abominação, e também as luas novas e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao juntamento solene. Então o Senhor não quer esse sábado, não quer isso. Não é que o Senhor estivesse rejeitando o culto, o sacrifício, é que o Senhor quer um coração santo, né? O Senhor quer uma vida consagrada. Aquele povo não estava tendo uma vida consagrada, então isso não me interessa. Agora veja bem, se o sábado é uma lei moral, então Jesus vai dizer: então já que vocês não têm uma vida consagrada, então mate, roube. Então quer dizer, o sábado era uma lei cerimonial, então Jesus viu ali que não havia necessidade de cumprir, faz o lodo, unta aos olhos do cego, manda ele se lavar e ele volta vendo, né? Essa perdição que nós temos aqui, irmãos, nem toda enfermidade é consequência de pecado, né? Agora, algumas enfermidades é para revelar as obras de Deus, como essa aqui especificamente, O versículo 3, Jesus diz assim: respondeu Jesus, nem ele pecou, porque foi a pergunta dos discípulos, né? Quem foi que pecou para que essa pessoa nascesse cega, né? Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, né? Então, agora, podemos entender que muitas enfermidades é para se manifestar as obras de Deus. Algumas sim, mas nem todas. Vemos um exemplo também aqui, irmãos. O espinho de Paulo, né? Como a glória de Deus se manifestou ali em Paulo, mesmo sem ele ser curado. Então veja bem, aqui nesse caso do cego, para se manifestar a obra de Deus, ou seja, ele sendo curado, mostrando o poder de Deus de curar. Então ali se manifestou a glória de Deus curando aquele cego. Mas muitas vezes a glória de Deus é manifestada sem a cura, como é o caso de Paulo, esse espinho, não é? Esse espinho na carne que Paulo fala. Vou ler para vocês 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim: e que para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, não é? Então, você olhando lá, Paulo foi arrebatado e viu, subiu ao paraíso em espírito e viu algo que não poderia falar às pessoas, e diz aqui: para que eu não me exalte por conta disso. Eu fui uma pessoa privilegiada, vi algo maravilhoso, e para que eu não me exalte por conta dessa revelação, então foi-me permitido um espinho. Diz ele: orei 3 vezes e o Senhor respondeu: minha graça te basta. Então veja bem, Paulo não foi curado, né? Ele precisava de um espinho na carne, para que ele não viesse a se exaltar. Irmãos, nós não conhecemos o nosso coração, Deus conhece. Então, para que Paulo não se exaltasse, e aí iria cometer pecado, né? Por falta de humildade. Então Deus permite que ele tenha esse espinho que incomodava, que machucava muito, para que ele não se exaltasse. Então veja bem, se é para a gente ter uma vida tranquila e se exaltar e esquecer de Deus, e ter um espinho que nos incomoda e que com isso nos leva a sempre estar lembrando de Deus, imagine o que nos virá. É melhor um espinho. Se é para eu não ter um espinho e me exaltar e me afastar de Deus, então é melhor um espinho que eu vou estar sempre me lembrando de Deus. E esse espinho aqui na casa, a gente foi estudar texto, era algo que machucava muito Paulo. O texto não fala do que se trata, fala que era um espinho, não é? Algo que machucava muito.
E Jesus, o Senhor responde a Paulo: minha graça te basta. Então, aqui no caso de Paulo, era uma mensagem: olha, o mal existe. Se mantenha em comunhão com Deus, se mantenha em oração, porque o mal existe. Então, a enfermidade também é uma mensagem: olha, o mal existe. Então se mantenha firme com Deus. Não vacile, não vacile, o mal existe. No caso aqui, o cego foi curado, Logo foi revelado a obra de Deus na sua vida. E no caso de Paulo, a obra de Deus estava sendo revelada por aquele espinho na carne, porque ele se mantinha humilde, considerando algo maravilhoso que ele viu. Ele se mantinha humilde, porque Deus dá graça aos humildes e rejeita os soberbos. Então o que Deus quer, o que Deus espera é que o seu povo seja um povo humilde, para que desfrute da sua graça. É isso que Deus quer, Paulo não foi liberto do espinho na carne, ele precisava desse espinho. Não podemos afirmar também que toda enfermidade é para revelar o poder de Deus, como também nenhuma enfermidade é consequência do pecado. Não podemos dizer, olha, alguém está sofrendo é para revelar o poder de Deus, ou alguém está sofrendo porque ele pecou. Não podemos dizer com isso que nem toda enfermidade é para revelar a glória de Deus, a obra de Deus. Também, nem toda enfermidade é consequência de um pecado específico. Bem, irmãos, a gente sempre vê na televisão supostas curas, vinda de supostos espírito da enfermidade. O crente não tem esse espírito de enfermidade. O que ele tem é o Espírito de Deus. Ele tem é o Espírito de Deus. Então, podemos ficar enfermos sim, É verdade que enfermidade faz parte desse mundo. É bem verdade que se não houvesse pecado, não haveria enfermidade. Mas nem toda enfermidade é fruto de um pecado, diretamente falando. Na verdade, temos um corpo sujeito à lei da natureza. E se a gente for assim fazer uma análise bem profunda, nós vamos perceber que existe na nossa vida doença natural. O próprio envelhecer é uma doença natural, A nossa pele vai se modificando, Haja visto que aí há tratamento de pele, para retardar o envelhecimento. A gente ouve, sabe disso, Existe tratamento de beleza para ativar as células, Só que uma célula, quando não funciona assim no sentido de beleza, é diferente de um coração quando não quer funcionar, Mas podemos entender que tem assim a doença. Nós temos em nós mesmos uma doença natural que nós não percebemos, vamos envelhecendo. Se a gente for olhar assim de uma forma bem profunda, Nós temos uma doença natural, vamos envelhecendo, nosso corpo vai se gastando, vai se cansando. É uma coisa natural, Agora, quando é um problema, o coração é um problema, é algo mais sério, Mas, irmãos, lendo aí alguma coisa segundo o saudoso Dr. Shedd, ele diz assim, disse assim: nos movimentos onde não há estudo bíblico, o povo anda apenas em função de seus líderes, chamado assim pelo saudoso Dr. Shedd de professores e não vocacionados.
Era o que acontecia ali com Israel. Os fariseus ali, eles não estavam para líderes, estavam para professores, ensinavam, não eram vocacionados. E aquele povo seguia o seu líder, não é? Simplesmente quando Jesus curou o leproso lá, o cego, fez o lodo no dia do sábado lá, foram correndo avisar os fariseus: olha, Jesus fez um lodo aí no dia do sábado, não é? Entendeu? Então, o professor tem a habilidade de prender a atenção para si e só fala de bênção, sem combater o pecado. É o tal culto de autoajuda, né? Há relato que disse assim, pastor que não falava de inferno, de castigo, porque as pessoas já têm muitos problemas. Ele não iria colocar mais um problema, né, para as pessoas que vêm para a igreja em busca de ajuda. Não vamos colocar mais um problema para cima dessas pessoas. Então não vamos falar de pecado, né? Deus ajuda, é claro. Jesus fez um tremendo sacrifício, não só para nos ajudar, né, mas para nos libertar completamente do domínio das trevas. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, Paulo fala: olha, se a gente pensa no evangelho só para esse tempo, só para essa vida, nós somos loucos, né? Nós estamos vivendo enganados. O foco do evangelho é o futuro, é você já estar salvo agora para entrar na eternidade na condição de salvo. Então esse é o foco do salvo. Então o pecado precisa ser combatido. Jesus, ele nos ajuda? Claro que sim, mas o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, ele não é só para ajudar, mas é para nos libertar, né, para a salvação, nos libertar do império das trevas, para viver eternamente na glória. Esse é o foco principal do evangelho, né? Então aí esse pastor disse: não vou falar de pecado, não vou falar de juízo, não vou falar de inferno, porque as pessoas já têm muitos problemas, então não vou acrescentar mais um problema. Imagina, se Jesus veio justamente para nos livrar desse problema, que é o pecado, a consequência que separa de Deus e leva para o inferno, né? Então, irmãos, este ensino aqui em específico foi para manifestar as obras de Deus em Jesus. O discípulo encontra aquele homem cego e pergunta: quem foi que pecou para que ele estivesse cego ou fosse cego? Não, ninguém pecou. É para que se manifeste a obra de Deus nessa vida. Então, como disse o cego no versículo 32, 33, vamos lá conversar com o cego, e o cego diz: desde que há no mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Então o cego respondeu: se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Para manifestar o poder de Deus na pessoa de Cristo, a obra salvadora através de Jesus preciso crer no seu poder. E aquele cego creu, né? Vai lavar os teus olhos. Ele foi, creu, lavou e voltou vendo. Ele reconheceu o poder divino em Jesus. Se esse não é de Deus, diz o cego, ele não poderia fazer eu ver. Então, para que se manifestasse o poder de Deus. Então, irmãos, nem toda enfermidade é fruto de pecado. Nem toda enfermidade é para manifestar o poder de Deus. Nós temos um corpo sujeito à lei da natureza. Podemos ficar enfermos sim. Estamos vivendo aí a época da pandemia, né? Somos sujeitos. Qualquer um de nós é sujeito a contrair o vírus. Nós estamos vivendo nesse mundo de acordo com a lei da natureza. Um dia teremos um corpo que não terá mais
essa complicação, um corpo espiritual. Mas enquanto estivermos aqui, somos sujeitos a qualquer enfermidade. Mas eu quero dizer o seguinte, concluindo. Assim como nem toda enfermidade é para manifestar a glória de Deus, também nem toda enfermidade é fruto de um pecado específico. O que nós precisamos é crer em Deus, crer no seu poder, na salvação e assim viver para a sua honra, para a sua glória. E que o poder de Deus seja manifestado em nossas vidas, com a nossa conduta, com o nosso estilo de vida, que o mundo possa olhar para nós e ver que somos diferentes, porque somos filhos de Deus. E que Deus seja glorificado no nosso estilo de vida. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.